Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro especial aqui da Bona Terceirização. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Natália, representante da Bona, e é um prazer estar aqui com vocês para mais um bate-papo enriquecedor. Antes de começarmos, quero falar um pouquinho sobre a nossa empresa. A Bona Terceirização está há 28 anos no mercado, oferecendo soluções inteligentes e eficazes em mão de obra terceirizada. Nosso foco está em proporcionar resultados concretos para os nossos clientes e, ao mesmo tempo, garantir desenvolvimento e bem-estar dos nossos colaboradores. Com a presença em diversas regiões do país, nós atuamos em áreas como logística, industrial, administrativa e muito mais, sempre com um compromisso de qualidade, segurança e valorização das pessoas. E hoje temos um tema super atual e muito importante: bem-estar ocupacional e a nova NR1. Para conversar com a gente sobre esse assunto, convidamos o Wellington Passos, nosso psicólogo clínico, especialista em saúde mental e graduado em administração pela PUC, psicologia pela Unip e a especialização pela Cruzeiro do Sul. Wellington tem nos acompanhado em diversas ações internas e treinamentos, com foco no cuidado com o colaborador, e traz uma bagagem valiosa para esse bate-papo. Seja muito bem-vindo, Wellington. É um prazer ter você aqui com a gente. Wellington, nós separamos algumas perguntas bem importantes, que até a gente fez uma colinha aqui, e para você explanar e passar bastante aí sobre esse tema que para nós é de extrema importância. O que significa falar sobre bem-estar ocupacional no contexto atual e como que a NR1 se relaciona com esse cuidado dentro das empresas? Bom, Natália, primeiro, obrigado por esse convite, né? Muito bacana, né, falar sobre esse tema, né, tão importante. Então vamos lá. Para falar de bem-estar ocupacional hoje, é muito mais do que evitar acidentes e doenças e também do aspecto ergonômico. Falar de cuidado mental, né, é cuidar da saúde de forma integral, física, emocional, social e até mesmo existencial. O bem-estar ocupacional ele se tornou uma prioridade, especialmente das mudanças trazidas pela pandemia. E se a gente também pensar, né, de que teve um aumento considerável da conscientização sobre a saúde mental. No mundo cada vez mais acelerado e exigente, as empresas hoje precisam ser espaços de acolhimento, segurança e dignidade. E isso é muito importante a gente, né, trazer, porque onde entra a NR1, né, ela é como se fosse uma bússola, ela orienta as empresas na construção de um ambiente de trabalho mais seguro, mais saudável, e isso inclui olhar para os riscos, né, os fatores psicossociais que afetam diretamente a saúde mental dos trabalhadores. E aí, então, vamos falar de NR1, né? Não é só a 1, mas de todas as NRs. Né? A gente está falando que não é só, né, das normas, mas é de um cuidado genuíno com o ser humano que está por trás de cada crachá. Legal. O que são as práticas psicossociais no ambiente de trabalho e por que são tão importantes em uma empresa como a Bona, que atua com terceirização de mão de obra para a logística? É uma boa pergunta essa, Natália, porque a gente leva em consideração, né, a especificidade de cada organização, né, e a Bona, como uma empresa de terceirização, tem as suas, né. As práticas psicossociais, elas são ações que cuidam da saúde emocional e das relações dentro do ambiente de trabalho, acho que é muito importante frisar isso, né. E isso inclui uma escuta ativa, incentivo ao diálogo, reconhecimento, suporte emocional, a organização do trabalho e até mesmo estratégias para prevenir o estresse e o adoecimento. E aí, né, você falou da Bona, né, eu estou pensando aqui, né, no caso da Bona, que ela lida com equipes diversas, ambientes operacionais intensos, demandas de logísticas desafiadoras, essas práticas elas são essenciais para manter os colaboradores motivados e engajados, né, porque elas ajudam a fortalecer o vínculo, aumentar o engajamento, né, também a gente não pode pensar de que isso não vai contribuir para a diminuição de conflitos, e o que na prática se traduz, né, em mais leveza no dia a dia e mais confiança entre a equipe e a liderança. Além do mais, ela vai com certeza, né, impactar e reduzir o turnover, o absenteísmo,
também podemos falar do presenteísmo, né, e refletir na qualidade dos serviços e a satisfação do cliente, que é um fator muito importante. Ou seja, Bona e colaboradores felizes. Exatamente. E quais seriam os principais impactos positivos que essas práticas podem gerar para os colaboradores e para a produtividade da equipe também? Tá, essa é uma outra pergunta bastante interessante, né? Porque quando a gente pensa que o colaborador ele sente que é visto, ele é ouvido, é valorizado, ele se envolve mais, né? E adoece menos, né? E claro que como consequência ele vai trabalhar melhor. Os impactos eles vão desde a redução do absenteísmo até mesmo o aumento da produtividade e a qualidade das entregas, que isso que é o mais bacana, né? O aumento da satisfação, né, do trabalho, melhora a comunicação, a redução do estresse e dos conflitos, maior retenção de talentos, no caso para a Bona, né, e melhora da saúde mental em geral, né, de todos os colaboradores. Mas para mim, Natália, talvez o que é mais bacana de tudo isso, né, é a gente ver o clima organizacional se transformando, a equipe colaborando mais, resolvendo conflitos de formas mais, né, madura, com mais maturidade, e criando ambientes onde as pessoas querem estar, e não apenas onde elas precisam estar. Com certeza, fundamental. Pensando na gestão de pessoas, como a empresa pode identificar sinais de sofrimento psicossocial entre os colaboradores? Infelizmente, isso acaba sendo comum, né? Essa pergunta, Natália, talvez não seja somente no caso da organização, né, no caso da Bona, na vida, nas relações também, porque tudo começa com a escuta. O sofrimento mental, ele nem sempre ele grita, na verdade, nem sempre grita, né? Às vezes ele sussurra no cansaço excessivo, na mudança de comportamento, no isolamento, nas faltas frequentes, na redução de produtividade. E aí, se os gestores estiverem atentos com lideranças humanas e um canal de escuta acolhedor, isso vai fazer muita diferença, né? E também é importante capacitar a equipe para reconhecer esses sinais e saber o que fazer, né? Porque cuidar da saúde mental não é uma questão apenas da organização, né? É uma responsabilidade coletiva. Para quem está nos assistindo e quer começar a implantar, né, essas ações tão importantes, quais ações simples podem ser colocadas em prática no dia a dia para promover esse ambiente de trabalho mais saudável, mais humano e mais acolhedor? Que bacana você perguntar isso, né? Porque isso não fala somente, né, dessa questão da NR1, mas de forma geral desse olhar da organização para os colaboradores, né? E para começar é com o básico, né? E o básico aqui ele é extremamente poderoso. Criar momentos de escuta, roda de conversa, oferecer pausas de qualidade, incentivar práticas de mindfulness, essa ginástica laboral, estimular a empatia, Natália, é muito importante, o reconhecimento entre os colegas, demonstrar o reconhecimento e a valorização do trabalho dos colaboradores pela gestão, né, e também por parte das lideranças, né, isso faz toda a diferença, né. Dar espaço para que as pessoas, né, elas possam expressar como elas estão se sentindo, né, então você vê, não precisa de coisas muito grandes, né, com passos pequenos a gente consegue. E aí não precisa de grandes investimentos, como algumas empresas, talvez, né, ou as pessoas em geral pensem, né? Se essas pequenas atitudes, mas elas forem genuínas, né, autênticas, né, e feitas com verdade, ela tem um impacto gigantesco, né, nas organizações. Porque um ambiente acolhedor, ele não nasce do acaso, né? Ele é cultivado dia após dia, né, com respeito, com humanidade e intenção, que é um pouquinho isso que a gente está falando aqui, que é a intenção da Bona. Eu contei para vocês que o Wellington já está trabalhando com a gente há um tempo, com treinamentos, com palestras, e aí e também com esse atendimento exclusivo com alguns dos nossos colaboradores. Então, diante, né, dessa experiência já ativa dentro da nossa empresa, eu queria que você relatasse aqui para a gente algo que você conseguiu junto conosco aqui da Bona, e aplicar em algum caso e que reverteu ou que gerou algo bem positivo, principalmente para o colaborador, não só para a nossa empresa. Tá. Que bacana, Natália, você trazer isso, né, para que as pessoas talvez imaginem que a Bona está nessa, né, jornada por conta da NR1 e, na verdade, ela já vem fazendo isso já há algum tempo, né, desde que começou essa nossa parceria. Né, e dessa parceria, né, inclui o apoio psicológico, né, para os colaboradores. E tivemos vários casos, assim, né, de colaboradores que, né, acessaram o apoio psicológico
E só de um assim agora que me vem à mente, né, que foi bem interessante, foi de um colaborador que demonstrou, né, interesse de fazer parte, né, de usar esse serviço do apoio psicológico, e ele estava com uma dificuldade ali, né, entre a equipe, com os outros colaboradores, com a liderança, se sentindo ali, né, não pertencente, as relações e a produtividade, lógico que interferiu, mas estava relacionado com questões deles ali, né, de ansiedade, e a gente conversou, conseguiu separar aquilo que era pessoal, aquilo que era do organizacional. Ele fez, né, mais de um atendimento, e o bacana é de que ele conseguiu ressignificar, né, aquele conflito que ele estava vivendo, e como conclusão, né, ele foi primarizado, né, pela empresa, né, e ele reconheceu de que ter conseguido superar essa dificuldade, né, entre o trabalho e a vida pessoal, fez toda a diferença, para que ele conseguisse, né, melhorar a produtividade, o engajamento dele com a empresa, que gerou na contratação pela empresa, e publicamente ele, né, postou nas redes, né, agradecendo a Bona, você, né, e a mim, né, esse trabalho que a gente ofereceu, que talvez não tivesse resultado nessa contratação que foi, para ele foi muito importante e era desejada. Talvez seja um caso, assim, né, entre tantos que a gente teve, mas que marca, assim, né, a importância de ter um espaço de escuta, né, e com essa diferença, né, que eu não sou da Bona exclusivamente, né, tem essa distinção, o sigilo, a privacidade que a gente mantém, e ele se sente à vontade de poder falar essas questões, né. Com certeza. Muito obrigada, Wellington. Wellington, muito obrigada por essa conversa tão importante, por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai inspirar muitas ações positivas dentro e fora da Bona. Eu que agradeço, Natália. E você que nos acompanhou até aqui, nosso agradecimento especial. Cuidar das pessoas é um compromisso que se constrói no dia a dia. E contar com profissionais como o Wellington e práticas que fortalecem esse propósito faz toda a diferença. Nos vemos em breve, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.